A paz do Senhor para todos. Já quero desde já agradecer aos irmãos, às irmãs em Cristo Jesus que estão aqui acompanhando esse canal, acompanhando esse vídeo e ouvindo a palavra do Senhor. E hoje eu queria falar com você. Nós vemos que hoje muitas famílias estão divididas, estão cansadas e com muitas lutas espirituais. E o tema hoje é em Josué, capítulo 24, o versículo 15, a parte B, onde Josué chama o povo a tomar uma decisão, a servir ao Senhor, e ele deixou bem claro que não tem como servir a dois deuses, ou você serve um ou você serve ao outro, e ele disse que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Então vamos procurar aqui na palavra do Senhor. Já deixei aqui aberto, em Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Vou ler somente a parte B do versículo 15. Você pode também acompanhar aí na sua Bíblia. Josué, capítulo 24, versículo 15, a parte B. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué chamou o povo à santificação, a servir a Deus em espírito e em verdade. Josué não disse, eu servirei ao Senhor. Ele disse, eu e a minha casa. Ele se colocou na posição de sacerdote da casa dele. Então, amados irmãos, às vezes tá só você na sua casa servindo ao Senhor, você esposa, você marido, você até filho, se converteu agora, começou a ir na igreja e só você está servindo ao Senhor. Mas hoje você decidiu buscar o Senhor. Então, servir ao Senhor começa no falar, começa no agir, no exemplo. Para nós que somos mães, que temos os nossos filhos e queremos criar eles no caminho do Senhor. Então, o filho aprende mais vendo o exemplo dos pais do que ouvindo na igreja. Então, não começa na igreja criar o filho no caminho que se deve andar. Começa dentro de casa, no nosso exemplo. Temos que ser exemplo para os nossos filhos. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Hoje em dia, sabemos que o que a maioria dos pais fazem é dar o celular na mão da criança. E ali eles vão assistir coisas que não agradam a Deus e que não vai dar uma vida espiritual boa para eles. Mas, o que nós podemos fazer? Nós temos que ter um tempo para ensinar o filho no caminho que se deve andar. Nós temos que ter um tempo para chamar nossos filhos, para ensinar a palavra de Deus. Temos que ensinar eles a orar antes de comer. Temos que ensinar eles a orar antes de dormir, assim que acorda. Temos que ensinar eles na escola o que é certo, o que é errado. Mesmo que muitas vezes eles pegam o celular, porque não tem como. Hoje em dia tudo funciona com o celular, com a internet. Mesmo que eles pegam um pouco o celular, eles vão discernir, tem discernimento do que é certo e que é errado. Por quê? Porque a mãe está ensinando, porque o pai está ensinando, porque a mãe e o pai estão mostrando o que é certo. Muitas vezes, nós cometemos o erro de proibir. E quando nós proibimos nossos filhos de ver algo, ele fica com mais ânsia, com mais desejo de ver aquilo, porque aquilo lá está sendo proibido para ele. Então, nós não devemos proibir, nós devemos ensinar, mostrar na palavra de Deus o porquê que agrada a Deus e o porquê que não agrada a Deus. Então, você que tem criança pequena, primeiro ensina o seu filho no caminho que deve andar. Tenha o tempo com ele de oração. Leia a Bíblia com ele. Faça ele cantar louvores, coloque louvores para ele cantar, leve ele na casa do Senhor. Aí sim você dá o celular para ele assistir, ver alguma coisa, mas aí ele vai saber se defender, ele vai saber o que é certo e o que é errado. Mas muitos deixam o filho o dia inteiro no celular, não ensina, não ora com os filhos, não ensina o filho a jejuar, não ensina o filho a orar pela madrugada, não ensina o filho no caminho que se deve andar. E quando ele cresce, a primeira coisa que ele vai querer fazer é sair de casa e se embrenhar no pecado. Porque ele não foi ensinado a se defender do pecado, a se defender do mal. Vamos aqui procurar na palavra do Senhor em Deuteronômio, o capítulo 6, o versículo do 6 ao 7. Já está aqui aberta aqui na minha Bíblia, que eu deixei aberta para poder ir mais rápido. Diz assim:
Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. O versículo 7, no capítulo 6, o versículo 7 de Deuteronômio. E as intimarás a teu filho, e delas falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui está dizendo que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. No caminho, quando estiver deitando, quando estiver levantando, em todo tempo. Em todo tempo, o que acontece? Os pais não ensinam os filhos no caminho que se deve andar. Não oram, não busquem. O Senhor está colocando no meu coração para mim falar. Então, falarei. Então, irmão e irmã em Cristo Jesus, você que tem seus filhos pequenos, ensina desde já a ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. Buscar o Senhor em santidade. Ensina para ele o que é errado e o porquê que é errado. Não fica julgando e nem criticando ele. Não fica colocando ele de castigo porque ele gosta de algo ou não gosta. Você pega aquilo e mostra na palavra do Senhor o erro, o engano daquilo que ele gosta. Não oprima a criança. Você simplesmente ensina. Quando você ensina a palavra do Senhor para a criança, ela vai aprender a ter discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Eu tenho a minha filha de 15 anos e todas as noites eu oro com ela. E agora eu estou chamando ela a orar de madrugada e ela está orando, ela já fez uma cartinha para o Senhor, entendeu? E o Senhor, quando eu estava ensinando a palavra do Senhor para minha filha, essa de 15 anos, o Senhor disse várias vezes para mim, não proíba, converse, ensine. E é o que eu tenho feito com ela. Estou ensinando, estou mostrando, e hoje ela sabe se defender do que é errado. É uma adolescente de 15 anos, tem as suas próprias convicções, sim, mas ela sabe se defender do pecado. Ela sabe o que é certo e o que é errado, porque ela foi ensinada assim. Então você que tem seu filho pequeno, adolescente, não oprima, não brigue, explique, converse, ensine. Porque as crianças são inteligentes, e do que você fala, do que você mostra, ela guarda no coração. E também temos que orar pelos nossos filhos. Temos que tirar tempo de jejum e oração pelos nossos filhos, porque tem correntes, cadeias que são quebradas só com jejum e oração. Muitos pais não querem pagar o preço. Muitos pais não querem pagar os preços pela salvação dos seus filhos. O meu pastor tem ensinado que às vezes os filhos se desviam por caminho do homossexualismo. E a primeira coisa que os pais fazem é abandonar os filhos, é jogar na rua, é expulsar de casa. E não é assim. Nós temos que orar, jejuar, pagar o preço pela salvação da alma dos nossos filhos. Porque naquele dia o Senhor vai cobrar de nós. Vai cobrar a alma dos nossos filhos de nós. Então não é jogar o seu filho para fora de casa e nem amaldiçoar os seus filhos. É orar, é jejuar, é rosto no pó, é pagar preço. É jejum e oração. E muitos pais têm perdido seus filhos porque não querem pagar o preço. Muitos pais nem vão na igreja direito, não servem a Deus em espírito e em verdade. E na palavra de Deus diz que nós devemos andar em santidade até dentro da nossa casa, porque lá é que nós somos o maior exemplo para os nossos filhos, dentro da nossa casa. Tem aquela história que eu não sei se é real, mas sempre foi muito falada, de um filho que falou para o pastor que queria morar dentro da igreja e perguntou para ele por quê. Ele falou, porque o meu pai aqui é uma coisa e lá em casa ele é outra. Então nós devemos andar em santidade, para não causar escândalo nos corações dos nossos filhos, para não chatear o coração dos nossos filhos, porque os nossos filhos nos veem exemplo em tudo. Se eles não veem um bom exemplo em nós, eles não vão andar no caminho certo. Então pague o preço, ore, jejue, clame pelo teu filho, clame, busque pelo teu filho, faça campanha de jejum e oração. O Senhor tem me dito que muitos jovens têm morrido, falou até o nome da droga, que tem matado os jovens. Falou das crianças, Senhor mostrou sonhos com crianças nascendo doentes. As crianças estão nascendo doentes por quê? Muito veneno colocado na comida, veneno que está sendo jogado no ar, por quê? Para termos uma geração doente, para aceitar a marca da besta mais fácil. Então, ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, clame pelos seus filhos. Você que está grávida, ore pelo seu bebê, para que ele não nasça doente. Cuidado com o que você se alimenta. O Senhor está colocando no meu coração, eu irei falar. Cuidado com o que você se alimenta. Não fique comendo coisa industrializada. Coma coisas mais saudáveis.
Coma frutas e legumes e ore pelo seu bebê. Ore para que o Senhor venha colocar bênçãos na vida dele. Venha quebrar maldições na vida disso aqui. O inimigo quer lançar na vida dessas maldições. E muitas maldições vêm de geração. Vem do bisavô, do avô, tataravô. Vem para a nossa família. Nós temos que orar para que o Senhor venha repreender, quebrar todas as maldições. Muitos filhos estão entrando nas drogas, muitos jovens estão na bebedice. Por quê? Porque isso aí já vem de geração. O inimigo tenta destruir os jovens de todas as formas. Porque jovens fracos é mais fácil de você dominar. Uma nação fraca, uma nação das crianças nascem doentes, onde os jovens são viciados em bebida, em cigarro eletrônico, é uma nação fraca. E é isso que o inimigo quer, destruir a família. Então, ore pela sua família. Jejue pela sua família. Não abra mão dos seus filhos. Não. Você, mãe, continue clamando pelos seus filhos. O Senhor tem ouvido as suas súplicas e as suas orações. Não abra mão dos seus filhos. Você, pai, que o seu filho está aí no mundão, fazendo coisas terríveis, que você às vezes tem até vergonha. Não abra a mão dele. Clame por ele, jejue por ele, porque o nosso Deus é poderoso para fazer coisas maiores do que nós pedimos, pensamos, sonhamos ou desejamos no nosso coração. Então clame a Deus pelo teu filho. Busque a Deus por ele. Não entregue ele na mão do inimigo, mas lute por ele. Coloque o seu rosto no pó, ore e clame pelo seu filho, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar. Não abra a mão dos seus filhos. Você mãe, você pai, você filho que está orando pelos seus pais, não abra a mão dos seus pais também. Ore pela sua casa, você que se levantou como Josué. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, está escrito lá: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E o que é crer no Senhor Jesus? É ter fé. Crer é ter fé que Deus vai fazer por você aquilo que seu coração deseja. É você crer naquilo que você ainda não recebeu. Você não recebeu, mas você está buscando por aquilo. E você crê que o Senhor Jesus vai te dar a salvação do teu pai, a salvação da tua mãe, a salvação dos teus irmãos, a salvação dos teus filhos, do teu sobrinho. Às vezes sua casa está um forféu de bagunça, de briga, de contenda, de desunião. Mas em nome de Jesus eu já repreendo. E já peço graça de Deus para a sua vida. Que o Senhor vai te dar autoridade para você repreender e expulsar toda a obra do maligno. Toda a obra do maligno. Quero também dizer para as esposas, né? A esposa sábia edifica a sua casa. Então a esposa ora. A esposa que traz paz no lar, que traz a comunhão, que traz aquele aconchego do Senhor Jesus na casa é a esposa. Porque ela é mais emotiva, ela é mais amorosa. Então a esposa sábia edifica a sua casa, a sua família. E o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e deu a sua vida pela igreja. Então o marido tem que amar a esposa, tem que ver ela como um vaso mais fraco. Não um homem opressor, um homem que obriga. Não, um homem que ama, um homem que está do lado, um homem que compartilha, que ajuda a esposa. Hoje em dia nós vemos muitos homens que não são mais homens, não têm mais caráter de homens. São homens fisicamente, mas não tem mais caráter de homens. Não se importa com a esposa, não se importa com os filhos. Não tem palavra, não honra aquilo que fala. Então você, marido, vigia. Cuide da sua família. Cuide da sua esposa. Cuide daquilo que Deus te deu. Porque Deus vai te honrar. Honre a sua família, para que Deus venha ouvir as suas orações. Não deixe de ser ouvidas. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Já vou estar lendo para poder adiantar. Depois você procura na Bíblia na sua casa. 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós maridos, coabitais com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Então, marido, se você não amar sua esposa, não ter ela como um vaso mais fraco, não honrar sua esposa,
as suas orações não são ouvidas. Às vezes, muitas coisas que você perde para o Senhor, que você anseia, que você deseja, até mesmo em relação à sua vida espiritual, não são ouvidas. Por causa da forma que você trata a sua esposa, por causa da forma que você cuida dos seus filhos, da forma que você trata os seus filhos. Então, não tenham as suas orações impedidas, mas ame as vossas esposas. Muitas esposas não têm mais forças para orar, para buscar, para clamar. Por quê? Porque elas não têm apoio do marido. Não têm o apoio do marido. Então, vocês, marido, apoiem as esposas. Apoiem as esposas. Para que a sua família, a sua casa, a sua vida venha dar frutos. E frutos com abundância. Vamos agora orar. Vamos orar pelos filhos, pelas esposas, pelos maridos, pelos lares, pelos idosos. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e entrar na presença do Senhor. Deus eterno, Deus santo, Deus justo, Deus maravilhoso, Deus glorioso e santo. Estamos aqui na tua presença santa e maravilhosa. Glórias ao Pai que é santo, glórias ao Filho que é santo e glórias ao Espírito Santo que é santo. Deus, eu quero apresentar esse pai, essa mãe, esse filho, Pai, que está vendo esse vídeo. Está, Senhor, nessa oração, Pai, está nessa fé. Quero te pedir que o Senhor alcance as famílias, alcance os lares, meu Pai. Alcance essa mãe que muitas vezes carrega o lar nas costas sozinha, Pai. Cria os filhos, paga as contas. Alcance também esse pai, Senhor, que tem muitas belezas no dia a dia, Senhor. E às vezes tem muita dificuldade de buscar a tua presença por causa de toda a beleza do dia a dia. Abençoa esse pai, abençoa essa mãe, abençoa esse jovem que aceitou Jesus, meu Pai. Está buscando pela salvação da alma dele e da família dele. O Senhor vai dando vitória, vai guardando, vai livrando do mal, Senhor. Vai guardando as nossas criancinhas, Pai, de todas as enfermidades, Senhor, de todas as maldades desse mundo. Vai guardando os nossos jovens, vai livrando os nossos jovens das drogas, Pai. Vai guardando os nossos jovens de tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, vai tirando toda a ação do inimigo, vai tirando os impedimentos, vai quebrando as correntes, Pai. Vai tirando todo esse espírito de rancor, todo esse espírito de mágoa, todo esse espírito de ressentimento que tem nos corações dos pais, das esposas, dos filhos, Pai. Vai limpando, Pai, porque o espírito, Pai, de rancor, de mágoa, de ressentimento, traz muito impedimento, Senhor Jesus, espiritual, na vida da família, meu Pai. E que o Senhor vai tirando, Pai. Que o Senhor vai limpando, que o Senhor vai curando emocionalmente, vai curando espiritualmente, vai abrindo as portas, Pai, vai dando sabedoria, vai dando entendimento, vai dando estratégia para essa mãe que não sabe mais o que fazer com esse filho, Pai, que está nas drogas, que muitas vezes pega aquele que não é dele, Senhor Jesus, e muitas vezes se torna até um filho agressivo. Senhor, dá estratégia para essa mãe, ouve a oração dessa mãe, Pai, ouve a súplica dessa mãe, ouve o clamor da alma dela em relação a esse filho, em relação a esse marido que bebe, Senhor, em relação a esse marido que está afastado do Senhor, os filhos que estão afastados, os esposos que estão afastados, as esposas, Pai, que estão afastadas. Eu profetizo, Pai, a salvação, a cura, a transformação, a libertação. Eu profetizo que as famílias vão ser restauradas, as famílias vão ser curadas, meu Pai. Eu profetizo o Teu Espírito Santo trabalhando em cada coração, Senhor. Começando, Senhor, pela minha família, começando pela minha casa. O Senhor venha transformar, o Senhor venha salvar, o Senhor venha curar, venha tirar o rancor, as mágoas, o sentimento dos corações, Pai. E que o Senhor vai transbordando, Senhor, vai enchendo, Senhor, os nossos corações, Senhor. Vai enchendo os corações dos pais, das mães, dos filhos, da Tua graça, da Tua presença e da Tua unção. Vai visitando esse lar, Pai, onde essa mãe chora, Pai. Vai visitando esse lar onde o pai não sabe mais o que fazer, Pai, porque muitas vezes a porta de emprego está fechada, Pai. Está com muitas dívidas, Senhor. Está com o coração angustiado, está com o coração aflito. Senhor, visita, Senhor, com muita graça e abre as portas de prosperidade para esse pai, Senhor, para essa mãe, Senhor, para esse jovem que precisa trabalhar. Vai abençoando, Senhor, vai abençoando, vai limpando os caminhos, Senhor. Todo esse espírito de adultério, Senhor, todo esse espírito de prostituição, Senhor, todo esse espírito de lascívia, meu Pai, vai repreendendo nos lares, vai repreendendo nas famílias, Senhor, todo impedimento que vem através dos celulares, Pai. Vem, Senhor,
numa forma com sapatinho de algodão, mas vem para destruir as famílias, vem para destruir a mente, o coração desse marido, dessa esposa, desse jovem, Pai. Eu repreendo pelo poder do sangue do Cordeiro. E eu profetizo, Pai, um espírito de discernimento, Pai, nos lares, nas vidas das mães, dos pais, dos filhos, discernimento, Pai. Profetizo correntes quebradas, Pai. Profetizo, Senhor, vem quebrar, Senhor, correntes, vem quebrar, Senhor, vem repreender, vem expulsar, Senhor, vem desalojar os espíritos das trevas. Abençoa essa mãe que está grávida, Pai. Abençoa esse bebezinho, Pai. Traga ele com saúde, Pai. Traga ele com saúde, Senhor. E cheio da tua graça, e cheio da tua unção, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor vai mandar, Senhor Jesus, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para uma unção tal, Pai, que o inimigo não poderá ficar, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai. Eu profetizo vitória, Senhor Jesus. Profetizo prosperidade, Senhor. Profetizo honraria, Senhor, para as nossas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, manda avivamento, Senhor, para os nossos lares. Manda avivamento para o esposo, avivamento para as esposas, avivamento para os filhos, para o coração desse bebezinho, Senhor, enche ele de poder, Pai, reveste, guarda, envia os teus anjos Miguel, envia o teu anjo Miguel, Senhor, para guardar, para proteger e para livrar os nossos lares de toda a armadilha do inimigo, Pai. Vai queimando, vai repreendendo esse homem, Senhor, esse varão que é pastor, Pai, mas está querendo desanimar, já pensou até em tirar a própria vida, Pai, porque se sente muito sobrecarregado. Então, com providência agora nesse coração. Entra com providência agora nessa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai estruturando. Vai dando vitória, vai dando força, Pai. Vai enchendo o teu poder, vai guardando, Senhor. Não deixa esses jovens tirar a sua própria vida. Não deixa essa mãe, esse pai tirar a própria vida, Pai. O Senhor vai abençoando, vai repreendendo, vai dando alegria no coração. Onde o Senhor está, Senhor Jesus, até a tristeza salta de alegria, Pai. Até a tristeza salta de alegria. Que essa tristeza venha sair do nosso coração. Todo espírito de depressão, que sai dessa família agora, em nome de Jesus. Todo espírito de tristeza, sai dessa vida agora. Todo espírito de desânimo, sai dessa vida agora, pelo poder do sangue do Cordeiro. Vai saindo de todos os ambientes, vai saindo de todos os lugares, Pai. Vai saindo das famílias, vai saindo em nome de Jesus. Vai visitando os filhos, vai visitando as cadeias, seus filhos estão nas cadeias. Vai visitando, Pai. Vai salvando, vai curando, vai transformando, vai libertando. Esse jovem, Pai, que está com desejo de fazer coisa errada, eu repreendo agora. Eu repreendo agora, que está sendo seduzido pelo inimigo. Eu repreendo agora. As más companhias, sai da vida desse jovem agora. Pelo poder do sangue do Cordeiro. Pelo poder do sangue do Cordeiro. Pelo poder do sangue do Cordeiro. Você vai manifestando o teu poder, a tua glória em cada vida, em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai. Profetizo saúde. Profetizo prosperidade. Profetizo honrarias, Pai. E eu profetizo, Senhor, o mais especial de tudo, Pai. O melhor de tudo, Senhor, que é a salvação da nossa alma, Pai. Eu profetizo para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, que ele vai conseguir, Pai. Ele vai conseguir chegar, Pai. Ele vai conseguir buscar, Senhor, pela salvação dele, pela salvação da família dele. Eu profetizo, Pai, que cada um de nós vamos estar preparados, Senhor. Estar preparado para o arrebatamento da igreja, Pai. Que em breve vai se cumprir, Pai. Que em breve vai se cumprir na minha e na nossa vida, Pai. Na vida desses que estão ouvindo, que estão buscando, que estão clamando pela tua presença. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. E você, querida irmã, querido irmão, jovem, em Cristo Jesus, que está assistindo esse vídeo, coloca aí nos comentários se você sentiu a presença do Senhor, se Deus fez algo na sua família para que venha edificar a fé daqueles que verem esse vídeo, que leem os comentários. Amém? E permitindo o Senhor, em breve estaremos aqui com mais um vídeo, orando e buscando pela presença do Senhor.